verdade ele nos disse que a perfeição é o reino do Senhor e é preciso renascer, ele nos disse, para alcançarmos esse reino de amor. Em verdade ele falou que o corpo é carne e espírito eu sou, e como o vento eu posso soprar onde me prover, mas eu não sei de onde vim nem pra onde eu vou. Na verdade ele mostrou que a reencarnação é o caminho que nos leva à perfeição, pois quando o sol da vida vai se com o entardecer, Deus nos concede a luz de um novo renascer. Na verdade ele mostrou que a reencarnação é o caminho que nos leva à perfeição, pois quando o sol da vida vai se com o entardecer, Deus nos concede a luz de um novo renascer. Em verdade ele nos disse. horas e 20 minutos. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria receber você aqui mais uma vez para a edição número 83 do programa Pinga Fogo. A Divina já está chegando aqui. Deixa eu aproveitar e chamar ele ali, porque a gente não está tendo tempo nem de conversar antes mais, né? Boa noite! Boa noite. Pera, vamos tirar o eco. Deixa eu tirar o eco. Pronto, pode falar. Boa noite, meu queridíssimo Rubens. Boa noite a todos que estão ligados conosco no nosso programa de mais uma edição através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, auxiliando na construção de um mundo melhor. Muito bem, seu Jorge Alahá. A gente vai para a edição número 83 do programa. Eu queria aproveitar aqui para a gente fazer o seguinte, saudar os nossos parceiros de transmissão,
os nossos amigos que acompanham a gente pela FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, os nossos amigos da Portal da Luz, TV Secal, a Ediluz e os nossos amigos do IDEAC, o nosso carinho, a nossa gratidão por a gente somar e propagar aqui pela Rede Mundial de Computadores mais uma edição do programa Pinga Fogo. Nosso carinho também para quem está aí, ó, ouvindo, acompanhando o nosso trabalho também pela Web Rádio Fraternidade, acompanhando em áudio. A gente sabe que muita gente já vai, deita, liga o rádio ali, o aplicativo, fica escutando o programa, dá vontade, manda uma pergunta para o Jorge, e hoje tem muita pergunta aqui. Vamos começar o nosso programa com prece, então eu queria convidar todo mundo a juntos a gente elevar o nosso pensamento até Jesus, agradecendo imensamente a Ele por esse momento. Permita, Senhor, que os teus tarefeiros, aqueles irmãos maiores que nos auxiliam na jornada, possam se fazer presente nesse nosso singelo trabalho. Em especial, Senhor, que eles possam envolver o nosso irmão Jorge, para que ele seja teu instrumento, Senhor, ao trazer os esclarecimentos e o consolo às dúvidas dos nossos irmãos. E permita também que durante todo o programa, não só aqueles que estão ao vivo conosco agora, mas aqueles outros que acompanharam em outro momento, a tua equipe de socorrista possa ir ao encontro dos nossos irmãos em necessidade. E é sob o teu amparo, Senhor, sob a tua proteção, que nós iniciamos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Bom, a Divina chegou. Se você quiser dar uma boa noite para ela, pode dar aí, que ela já está te ouvindo. Olá, Divina, uma boa noite para você, tudo de bom. Boa noite para você, boa noite para Patrícia. Boa noite, Jorge, boa noite, queridos irmãos. Pois é, a Patrícia tá firme e forte ali nos estudos dela. Tá certo. Ô Jorge, o que você escolheu hoje para falar para a gente? Véio? Rubens, escolhi um assunto especialíssimo para conversar na noite de hoje. Nós, quando renascemos, é uma experiência muito forte para o espírito, porque nós vamos enfrentar um período razoavelmente longo, de décadas, em que estaremos longe do mundo espiritual. Nós vamos experimentar um esquecimento muito severo do nosso passado. Vamos voltar a estar entre os homens, enfrentando os riscos de uma nova existência corporal. Desafios imensos cercam a nossa decisão de retornar à vida física. Mas a gente precisa disso. Há uma necessidade em nós pedindo que a gente retorne para que consigamos demonstrar a nós próprios, a lei e a Deus, que nós conseguimos de fato vencer as nossas dificuldades emocionais. Que nós verdadeiramente conseguimos transformar as nossas vidas e que o aprendizado que conseguimos coletar na existência que findou vai resultar em maior êxito espiritual dessa vez. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma confiança imensa nesse processo de retorno. Porque é uma experiência muito difícil. E esse processo de retorno à vida corporal exige que nós desenvolvamos uma confiança muito grande naquele que será o nosso mentor, naquele que vai ter a responsabilidade mais direta com a nossa existência, nos confiar as suas sugestões, a sua proteção,
aos cuidados, às intuições que Ele vai nos dar, nos confiar também, não só nele, mas no corpo de espíritos auxiliares da nossa existência, nossos espíritos familiares, componentes da nossa grande família espiritual, que vai estar próximo de nós durante a existência, num fenômeno de socorro ao nosso espírito benfeitor, para que ele atue junto com esse grupo de companheiros, tendo a possibilidade de fato, conseguir sensibilizar o nosso coração para o bem. E não só eles, mas confiar também nos encarnados, que darão suporte para o nosso retorno à vida física. Os nossos pais, que terão uma responsabilidade direta no sucesso da nossa encarnação. Esses companheiros, junto com a nossa família como um todo, terão uma importância capital na nossa volta. E nós nem sempre nos lembramos de agradecer a todos eles, ao nosso mentor, aos nossos espíritos familiares, aos nossos familiares encarnados, que foram e são tão importantes para o êxito da nossa encarnação, aqueles que cuidam de nós e que a gente nem se dá conta do quanto eles se esforçaram durante o dia para que todas as coisas estivessem em ordem, para que a gente conseguisse realizar as nossas tarefas. Mas, além de todos esses, há um grupo muito especial, que são o grupo dos nossos amigos. Aqueles que, de certa maneira, possuem uma relação direta com o êxito da nossa existência, porque eles estarão ao nosso lado mesmo quando a gente não perceber. Diferente dos familiares, às vezes viverão em outras cidades, em outros lares, em outros lugares, mas os vínculos de afeto nos sustentarão nas nossas horas de crise. Esses companheiros, muitas vezes, serão aqueles que vão tomar as nossas mãos para nos ajudar, a fim de que nós encontremos o caminho do equilíbrio, o caminho da fé, o caminho do despertamento espiritual, o caminho que nos conduz, de repente, a uma visão mais plena da vida através da doutrina espírita. Assim, existem muitas pessoas que foram muito importantes nas nossas vidas para despertar em nós essa percepção sobre a vida espiritual, que dedicam as suas horas para que nós possamos hoje ter essa condição de entender a vida pelo lado do espírito. E às vezes a gente esquece de agradecer todo o esforço que esses companheiros fazem para que a mensagem espírita consiga, de certa maneira, alcançar o coração de muito mais pessoas. Muito se fala que no período da pandemia, muitos de nós estamos fazendo muitas lives, estamos produzindo muito conteúdo, mas mesmo que a gente esteja trabalhando na visão dos outros bastante, todos nós temos o nosso momento de descanso, nossa hora de repousar, porque quando a live acaba, a gente vai descansar. Mas hoje, Rubens, eu, em nome de todos os que somos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, queremos agradecer particularmente a você, na passagem do seu aniversário, que foi quinta-feira, pelo trabalho extraordinário e incansável que você e a Divina vêm fazendo há mais de uma década. Porque nós descansamos, mas vocês não descansam. Porque quando eu saio para que outro entre, você continua no ar cuidando para que a mensagem não cesse. Você, na verdade, é um grande apoio espiritual para todos nós, pela atividade que você e a Divina fazem de levar essa mensagem espírita para todos nós. Então, em nome de todos que estão nos ouvindo nesse momento, eu quero deixar o meu verdadeiro muito obrigado a você e deixar os meus votos de feliz aniversário, atrasado porque foi quinta-feira, mas desejando a você
todas as bênçãos e toda a gratidão possível por tudo que você tem feito por todos nós. Muito obrigado e feliz aniversário, meu querido. Um abraço. Você é gostoso. Você é muito gostoso. Eu queria aproveitar, então, já emendar um agradecimento a todo mundo pelas felicitações, a boa energia. Eu costumo dizer, Jorge, que a gente é instrumento de Jesus. Todo o trabalho que a gente faz aqui é possibilitar com que a mensagem que o Jorge, por exemplo, vai fazer aqui agora conosco, com o programa, chegue até você, né? Mas não só a mensagem, é preciso que a gente se transforme intimamente. Esse é o grande desafio. A gente oferece 24 horas de programação aqui na rádio para poder auxiliar cada um, auxilia a gente, né? E auxilia você a encontrar um caminho, a encontrar forças para poder seguir. E eu queria agradecer ao Jorge, a todos os amigos, e dizer, cada um de nós abraça um pouquinho, né? Eu sou um pequenininho, a gente faz um pequenininho trabalho, que se junta com mais um, que se junta com outro, que se junta com outro, porque o que o Cristo espera da gente é esse trabalho. Deve ser por isso que os apóstolos saíram de 2 em 2 fazendo trabalho, semeando. Entendeu? Então, o que a gente espera é que ao você escutar uma mensagem aqui, se fortalecer, você possa também auxiliar outros na caminhada evolutiva. E vamos parar aqui, porque senão eu agora mesmo começa a chorar aqui e aí não vai dar certo. Por isso que você não falou nada hoje, né? Qual que é o tema que a gente vai falar hoje? Deixa eu ser gostoso. A Divina vai trazer a primeira pergunta para a gente hoje. Então, a primeira pergunta é a 10, viu, Rubens? Gostaria que o Jorge fizesse um resumo da questão 1009 do Livro dos Espíritos, para uma melhor compreensão. Assim, as penas impostas jamais o são, por toda a eternidade. Eu fui olhar lá, Jorge, parece que tem eu não sei se você lembra da questão, mas tem várias respostas trazidas por Santo Agostinho. É enorme, essa né? resposta ela é imensa, tem vários ditados nela. É uma resposta relacionada às penas eternas, sobre o fato de que, ao contrário do que a teologia cristã clássica coloca, os espíritos após a morte não estariam consagrados eternamente a uma condição única, do tipo, fez o mal, vai para um local de sofrimento eternamente. Fez o bem, vai para um local eternamente bom. Essa resposta, que tem a presença de vários espíritos fazendo seus comentários, ela vai apresentar essa reflexão com relação ao fato de que as penas após a morte, elas têm uma duração específica e que a partir do momento em que os espíritos conseguem despertar do ponto de vista espiritual, cessa-se a causa que justifica o sofrimento do espírito e, consequentemente, as penas não se fazem eternas. Então, a discussão dessa resposta, ela é fundamentalmente passando em cima desse eixo, para dizer a todos nós que o sofrimento da criatura humana após a morte não será para todo sempre. E aí, embora a resposta não toque nisso, mas eu vou aproveitar para tocar na questão do suicídio, que é um fenômeno muito observado por diversas doutrinas como sendo uma fonte de sofrimento eterno. E a doutrina espírita nos fala que, apesar das consequências que existe para o suicídio, ninguém pode negar as consequências da culpa, dos sentimentos ruins que acompanham os espíritos após essa decisão, esse fenômeno é um fenômeno que ele tem seu término e o espírito depois pode retomar o seu processo de crescimento. E a questão vai abordar, de maneira geral, o aspecto de que as criaturas não estão consagradas eternamente a um processo de sofrimento. Mas da questão 1009, o que mais me chama a atenção é um parágrafo
anterior à assinatura de Santo Agostinho. Tem vários parágrafos, aí tem um parágrafo que está assim, assinado por Santo Agostinho. Logo acima desse parágrafo, inicia um parágrafo que diz assim: e o castigo? O que é o castigo? E é bem interessante porque na obra O Livro dos Espíritos, por várias vezes, é usada a expressão receberão o castigo de Deus. Deus castigará aqueles que assim. A palavra castigo de Deus aparece com uma certa frequência. E aí nós dizemos, como é que pode? Como assim, castigo de Deus? A doutrina espírita fala que Deus castiga. E aí a questão 1009 vai dar o sentido da ressignificação do conceito de castigo dentro do corpo da obra. Nessa questão 1009 aqui isso aparece. Lá está dito assim: e o que é o castigo? Aí respondem os espíritos: o castigo é a consequência natural de um mau passo que o espírito dá. Consequência natural. Não é necessário que Deus venha em forma pessoal para estabelecer um juízo de cada indivíduo. Não. A consequência natural do mau passo, o equívoco do homem diante da compreensão sobre o certo e o errado, o conduz ao processo de sofrimento. Então, o castigo ou o sofrimento é o fenômeno natural do mau passo que o espírito dá. E aí daí vai surgir a infelicidade, que vai ser sempre temporária, porque todas as penas, apesar de serem muitas vezes graves, são menores sempre do que a misericórdia de Deus para conosco. Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui. A nossa irmã Marta, que acompanha a gente de Frankfurt, na Alemanha, ela queria saber o seguinte, ver se você pode ajudar. Qual o significado de não me deixes confundido, que frequentemente aparece nos Salmos? Dá para falar? Você lembra? Não me deixes confundido? Tem que ver a questão da tradução. Porque às vezes o sentido de confundido é no sentido de confuso, de sem um esclarecimento, sem uma percepção nítida das coisas. Não deixes que eu me engane, não deixes que eu me sinta confundido, no sentido de não ter uma visão clara sobre todas as coisas. Ainda agora, comentando sobre o retorno do espírito à vida corporal, quantos de nós ficamos confundidos ao regressarmos à vida física e não relembrarmos mais com nitidez que somos espíritos imortais e que, portanto, não somos passíveis de sermos destruídos através da morte. Então, esse processo de ser confundido tem muito a ver com a questão da confusão, do sentido inexato das coisas. Na prece do Pai Nosso, o Cristo diz assim no final, que Deus nos faça que a gente não caia em tentação. Como a tentação, como esse período de confusão, de indecisão, de incerteza sobre o nosso amanhã. Se nós tivermos a fé robusta, nós não teremos passos vacilantes, nós andaremos de maneira muito resoluta, não ficaremos indecisos, não ficaremos confusos e, portanto, não estaremos confundidos. Aí, nesse sentido da tradução, como você pegou, é como aparece nos textos, no sentido de que nós tenhamos nitidez sobre a vida e não tenhamos indecisões sobre o que é o certo e o que é o errado nas várias circunstâncias da vida. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, nós estamos no programa Pinga Fogo, edição número 83, 29 de novembro de 2021. A Divina vai trazer a próxima pergunta para a gente. Divina? Então, tá, Divina, quando a Divina pega ali... Pegou? Vamos lá. A pergunta número 12. A pergunta número 12. Boa noite, Jorge. Você fez um comentário sobre tatuagem no programa passado. Fiquei com uma dúvida.
porque me lembro que há alguns anos eu li sobre isso, mas não me recordo onde, que para o espiritismo, quem se tatuasse iria para um lugar e que essas tatuagens ficariam queimando no perispírito. Lembro que falava também que isso acontecia porque, como nosso corpo físico pertence a Deus e Ele nos emprestou, deveríamos devolver a Deus como pegamos. O que me diz sobre essa visão? Essa visão pode ser uma visão de algum autor espiritual, mas ela não condiz com a leitura que o Espiritismo faz sobre o que seja a lei de Deus. Porque aí está sendo remetido um processo punitivo que, se a gente fosse usar essa métrica, tudo mais nós iríamos sofrer. Se alguém fizesse uma cirurgia plástica, iria passar pela mesma situação? Se alguém tivesse, de repente, alguma mudança no corpo por uma necessidade, iria também passar pela mesma situação? Existem tatuagens que fogem completamente ao escopo de uma punição. Existem aqueles, por exemplo, que possuem uma despigmentação da pele. A pele tem algum tipo de mancha e a pessoa faz a tatuagem para deixar a pele toda igual. Nesse sentido, esse também passaria por esse fenômeno? Então, essa leitura, ela parece mais uma leitura que tem a ver com a percepção que esse autor espiritual possa ter sobre as coisas, mas não é uma maneira de interpretar conforme o que o Espiritismo nos mostra sobre a lei de Deus. É lógico que algumas pessoas, alguns espíritos, podem se sentir culpados pelo que fizeram em função da intensidade com que desrespeitaram seus corpos e produziram alterações muito severas, e que isso pode levar a um processo de culpa. Mas isso é uma questão do indivíduo, não da lei de Deus. E até porque existem muitas pessoas que produzem tatuagens por um fenômeno de uma saudade, de um ente querido que partiu, e as pessoas vão e tatuam o nome de alguém ou algo que relembra essa pessoa como um ato de amor. É lógico que não é necessário que se faça uma tatuagem para lembrar de alguém, mas considerando o móvel da ação, que foi um sentimento positivo, não dá para nós imaginarmos que as tatuagens, e aí coloca uma tábua rasa em cima de todas, irão queimar no mundo espiritual. Na verdade, alguns podem passar por isso, pelas suas condições pessoalíssimas, mas não que seja uma manifestação da própria lei de Deus. Muito bem, Jorge, vamos seguindo com o programa. Tem uma pergunta aqui muito bacana, muito interessante, porque a nossa ouvinte, ela escreveu perguntando assim, olha, na hora da oração, eu posso colocar uma garrafa de água para um parente ou amigo para ser fluidificada? E aí uma outra pergunta que ela coloca nesse sentido também, eu posso misturar essa água fluida no suco? Tá. Pergunta número 1. Sim, pode. Pode. Você pode fazer a fluidificação de água para outra pessoa. Quando você fizer isso, de preferência, mentalize a pessoa para a qual a água está sendo magnetizada, porque os fluidos que são utilizados para a magnetização, eles são diferentes de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, a gente quando trata questões de transtornos emocionais, aí tem um remédio para ansiedade, tem um remédio para depressão, tem um remédio para a questão da pessoa que está com dificuldade de manter o controle sobre suas ações. Você tem remédios para cada tipo de comportamento humano, isso do ponto de vista físico. Os fluidos são ainda muito mais ricos nesse sentido. Então, as águas, elas são fluidificadas para cada indivíduo em particular. Isso não quer dizer que elas seriam inócuas se fossem usadas para outras pessoas, mas elas são bem mais eficazes quando elas são consumidas por aqueles para as quais elas foram efetivamente preparadas. Então, magnetizar a água para um parente, plenamente possível, lembrando sempre de mentalizar nele para facilitar com que os fluidos obtidos sejam os mais
apropriados possível para cada caso. Segunda situação, misturar a água fluidificada no suco. Pode. Você pode sim. Mas é sempre mais conveniente que a água fluidificada ela seja tomada na concepção de um remédio e não na concepção de uma água como qualquer. Eu vou preparar o suco, joga esse negócio dentro, vai fazer efeito. De preferência, quando a gente vai tomar água fluidificada, a gente precisa, ao tomar, estar consciente que nós estamos tomando uma água que está envolta numa série de substâncias semimateriais de caráter terapêutico. E até no processo de ingestão dessa água, nós precisamos tomá-la como quem toma um medicamento que vai se enraizando pelo corpo como um todo. E aí, se a gente passa a usar isso no suco, de certa maneira, a gente passa a ter uma relação mais casual, menos voltada para o aspecto espiritual que ela possui. E isso pode, de certa maneira, retirar um pouco dessa atmosfera do sagrado que essas substâncias que foram postas na água possuem. E a gente acaba banalizando esse tipo de recurso. Pode usar? Pode, mas sempre dá aquela atenção de que as substâncias semimateriais, elas conseguem muito mais eficácia quando a vontade promove a articulação delas no organismo. Bota no suco e toma de maneira despretensiosa, a eficácia do remédio espiritual acaba sendo menor. Então, por isso, a gente tem sempre uma preocupação nesse sentido. Ok? Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o programa. O Divina traz a próxima pergunta. A próxima pergunta é da nossa irmã Beatriz Matozinho. Ela relata aqui, eu vou fazer um resumo, né, do que ela trouxe para perguntar. Ela relata de uma campanha que foi feita em São Paulo para uma criança com 4 meses, né, que foi diagnosticada com leucemia rara, né? Isso já faz um tempo, parece que já faz um ano que ela fez que foi feita essa campanha. E aí, os pais, né, se dedicaram para essa criança, passaram a morar no hospital por 1 ano, né? E essa pessoa que nos escreveu, né, essa Beatriz, ela se envolveu muito com esse caso, né? Ela não era parente da criança, mas ela orava muito, se empenhou todos os dias, acordava, né, à noite pensando nessa criança e se envolveu muito com tudo isso, né? Até que ela, na época, soube do desencarne da criança, ele não resistiu, né, ao tratamento, e ela ficou muito chocada, muito sentida, né, com tudo isso, muito triste. Aí, a questão é o seguinte, perdi meu primeiro bebê, ela perdeu o bebê dela, né, foi tão difícil. Tem uma netinha, alguns meses, a mais velha que ele, que esse menino que desencarnou, né, o amor dela. Talvez o motivo de eu sentir tanta dor, né, na perca dessa criança. Só queria saber de você, Jorge, uma explicação. Como esse espírito desperta no plano espiritual sem ver a mãezinha e o papai dele, que moraram um ano dentro do hospital, sem deixá-lo só por nenhum momento. Eu queria aproveitar o gancho, Jorge, em cima disso, porque muitas vezes as pessoas elas se deparam com situações como essa que a Divina trouxe, e parece assim, que não encontrarem uma explicação do ponto de vista humano do porquê daquilo. E a gente sabe que a doutrina espírita pode trazer para a gente algum esclarecimento. Se você pudesse falar, até ampliar mesmo nesses casos que há uma morte prematura. Sim. Existem alguns espíritos que eles vêm programados para não passarem muito tempo na vida física. O seu planejamento reencarnatório
já estabelece que eles vão ficar por pouco tempo, meses, às vezes poucos anos, em virtude de algumas questões que eles possuem do ponto de vista espiritual e que não lhes permite ainda fazer um corpo plenamente saudável. Eles sabem que eles vão renascer, passar pouco tempo e vão desencarnar. Então, pela ótica do espírito, de certa maneira, isso já é uma preparação para a qual eles já vêm como que desenhados para essa perspectiva. Só que os pais nem sempre estão aptos a lidar com essa circunstância tão pesada. Então, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes, nas circunstâncias em que uma criança precisa passar pouco tempo, ou seja, um espírito precisa passar pouco tempo encarnado, mulheres extraordinárias, mães espetaculares, se oferecem para ser os anjos que vão cuidar dessas crianças por um pouco de tempo. São as almas que se consagram a ser mãe dentro de uma perspectiva na qual, por pouco tempo, aquilo vai acontecer. Seriam dores muito profundas para determinadas mulheres que não tivessem a fibra, a capacidade, a resistência para os embates da desencarnação de um filho. Então, algumas delas se oferecem ou são escolhidas exatamente pelo dom de amar e de se conectar a Deus. Quando o trauma da desencarnação do filho vem, elas possuem uma resistência moral muito grande e conseguem, de maneira mais efetiva, recompor suas emoções em virtude dos recursos espirituais que dispõem. Outras vezes não. Outras vezes elas são espíritos vinculados a esses companheiros que vão desencarnar, têm uma história de trama com essas entidades e elas renascem na condição de mães e de filhos exatamente pelos vínculos espirituais de compromisso que possuem, nas quais determinadas criaturas assistem com muita dificuldade a partida dos seus entes queridos. Mas essa dinâmica, ela é uma dinâmica comum e dentro do mundo espiritual, basicamente, esses dois grupos de pais é que se estabelecem. Os anjos que oferecem as suas asas para agasalhar as crianças que passarão um pouco tempo e aqueles outros que, em função das histórias do passado, reencontram seus amigos, antigos companheiros do ontem, agora novamente mais próximo. Agora, com relação à pergunta que ela fez, como que fica a criança que desperta no mundo espiritual sem a presença dos pais, que foram tão presentes durante todo o processo da doença? É importante lembrar que nós não tivemos somente esta encarnação. E é importante lembrar que durante o período do sonho, o espírito se desprende e mantém contato com os espíritos fora da matéria. Então, nesse grande mecanismo de retorno das crianças ao mundo espiritual, ocorre um fenômeno de adaptação antes mesmo da sua partida, em que espíritos que são profundamente ligados a eles, espíritos muito amados, começam a visitar o leito antes que o fenômeno do avançar da desencarnação se dê. Eles se apresentam, eles adaptam, e aí esses espíritos infantis vão convivendo com essas entidades ao longo de um certo tempo, promovendo assim o preencher dessa lacuna da figura paterna e materna. Então, pais de outras existências, avós desta ou de outras existências, comparecem antes que a desencarnação aconteça, promovendo o processo de adaptação das crianças ao mundo espiritual. E muitas vezes a própria partida do espírito para o mundo espiritual, ainda que seja no período infantil, ocorre num processo de adormecimento. A criança está aqui,
em processo de coma ou coisa assemelhada e dorme. E o espírito, magnetizado pelos mentores, dorme também. Dorme o corpo, dorme o espírito. A alma entra no torpor e durante o período desse torpor, o fenômeno da desencarnação pode acontecer. E o indivíduo se transfere para o mundo espiritual dormindo. Passa por um período de adormecimento longo e ao acordar, cercado daqueles que já tinham os vínculos estabelecidos antes da desencarnação, facilita o processo de adaptação desses companheiros no mundo espiritual. E é importante, por último, ressaltar que, chegados ao mundo dos espíritos, os espíritos eles não tendem a permanecerem como crianças por muito tempo. Há uma tendência de que eles retomem a condição de adultos, enquanto outros acabam permanecendo assim em função de algumas identidades que eles possuem com a idade infantil, por algumas histórias particulares que eles possuam. A tendência é uma retomada da condição de adulto, mas pode acontecer, nas circunstâncias de cada um, a permanência num estado infantil. Então, sou criança, estou cercado pelos meus pais, e aí? Sou visitado pelos espíritos antes de partir, sou envolvido por um grupo de espíritos antes da minha partida, entro num processo de torpor e de adormecimento, acordo no mundo espiritual cercado por aqueles que me visitam e possuo um amadurecimento muito rápido e um retorno à condição de adulto um pouco tempo depois da minha desencarnação, desvinculando assim as minhas características com aquela criança pequena que vivia cercada pelos seus pais. Muito bem, Jorge, vamos seguindo com o programa Pinga Fogo. A Divina já pegou o microfone. É você, meu bem? É, né? Então isso. Vai. A pergunta é da Marisete Costa. Elahá, boa noite. Como a espiritualidade vê a mudança de gênero? Quando alguém se transforma, ela perde sua essência corporal ou moral, já que nasceu de acordo com as leis de Deus? Obrigada. Olha, numa mudança de sexo, o mais esperado que aconteça é que o indivíduo ele se sinta mais harmonizado com a ideia que ele faça de si próprio. Então, se eu tenho uma pessoa que, embora tenha nascido no sexo masculino, ela se enxerga como uma pessoa do sexo feminino, ao ela promover uma mudança de gênero, ela se sente muito mais à vontade para encaixar a visão que ela tem de si mesma do corpo físico que hoje ela começa a apresentar. Então, como diz a obra de André Luiz, nós temos uma imagem de nós próprios, que seria o chamado corpo mental. O espírito que faz esse tipo de movimentação, ele tende, no mundo espiritual, a apresentar-se com a forma física que ele se crê. Então, ao fazer uma mudança nesse sentido, ele reforça a ideia de que ele seja, de fato, de um sexo diferente, de um gênero distinto daquele que ele nasceu, e aí ele se mostra no mundo espiritual com a imagem que ele tem de si próprio, ou seja, com uma estrutura perispirítica diferente da forma biológica com a qual ela nasceu. Então, a crença que nós temos de nós próprios, de certa maneira, define a estrutura perispirítica com a qual a gente vai se apresentar após a morte. Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta vem de Darcy Mesco. Você lembra que semana passada você comentou sobre a questão da impressão digital? Você lembra? Então, é sempre muito esclarecedor, mas eu fiquei com um questionamento quanto a essa questão da impressão digital. Será que na reencarnação a gente traz as mesmas linhas digitais do corpo anterior? Seria mais uma prova material, né? O que você pode acrescentar? Eu tenho visto algumas tentativas de demonstração de que essas formas digitais, elas se mantêm, mas eu não vi nada de conclusivo nesse sentido. Eu tenho a impressão, isso é uma opinião pessoal minha,
que isso passa mais por um desejo do que por uma comprovação científica. Ou seja, as pessoas gostariam tanto que isso fosse verdade que elas começam a procurar essa confirmação na expectativa de que isso se confirme. Mas do que eu tenho lido das obras da medicina sobre essa questão, eles dizem que a formação das impressões digitais, elas não estão no DNA. Por quê? Porque elas têm a ver, o mesmo DNA, gêmeos são mesmo DNA, impressões digitais diferentes. Então, eles sugerem que seja o líquido amniótico, que as substâncias aquosas que estão dentro da bolsa, dentro do âmnio, onde a criança se movimenta, é que vai promovendo essa formação dessas estruturas. Já vi alguns estudos sobre marcas de nascença de pessoas que de uma determinada existência para outra trazem marcas de nascença, e alguns estudiosos da reencarnação anotam as marcas com que a criança nasce para fazer uma confrontação, e isso já foi encontrado várias evidências nesse sentido. Agora, das impressões digitais, eu vi apenas ilações, ou seja, desejos de que fossem assim, mas não encontrei nenhum estudo que comprovasse. Vi estudos, como falei semana passada, de entidades desencarnadas que se materializavam e deixavam impressões digitais semelhantes àquelas que elas tinham na sua vida corporal, querendo, através disso, dar uma comprovação bastante objetiva de quem é que estava produzindo os fenômenos de materialização. Mais como comprovação do que no sentido de dizer que o perispírito tem as mesmas impressões digitais, mas o espírito deve ter modelado assim para poder imprimir mais veracidade ao fenômeno. Voltando à pergunta, sobre as impressões digitais, ainda não li nada conclusivo e acho que isso está mais no capítulo do desejo que assim seja. Mas se for, vai ser ótimo. Vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos lá, Divina, a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Jailson Carlos, lá do Recife, Pernambuco. Boa noite, amigo Jorge. No livro Evolução em Dois Mundos, percebemos que nossas células espiritual estão ligadas às células físicas. Podemos, através da nossa vontade, utilizar este saber para nos curar? Sim. O problema é como que faz que existe uma conexão entre as células espirituais e as células físicas. Sim, é verdade, existe. O problema é que saber que isso é verdade não é suficiente para estabelecer um fenômeno de cura. A gente não tem uma estrutura dentro da doutrina espírita que diz assim, olha, esta é a receita para que você consiga fazer. Até porque o grande objetivo da doutrina espírita é a saúde espiritual, não tanto a busca da saúde corporal perfeita. O grande foco do espiritismo é na transformação da nossa personalidade. Claro que se a gente puder procurar um equilíbrio, um bem-estar, uma condição de melhor convivência do espírito com o corpo, ótimo. Mas não é a preocupação maior da doutrina espírita ter um corpo absolutamente focado na ideia da não-doença, como se isso fosse o grande propósito de tudo. Lógico que se a gente conseguir fazer uma harmonia com relação a isso, muito bom. Não temos em doutrina espírita uma receita efetiva sobre essa questão, mas sabemos que a prática do amor, a prática do bem, a prática do exercício físico, a busca da caridade, a fuga do desamor, a fuga do amargor, promove bem-estar bastante satisfatório no corpo físico e prolonga a condição e a longevidade do corpo. Mas, volto a dizer, o foco maior do espiritismo não está na busca do corpo perfeito, mas na transformação moral e na busca da superação da nossa pequenez de espírito.
Muito bem, Jorge, vamos seguindo com o programa aqui. Nós temos uma pergunta de uma ouvinte nossa. Ela quer saber o seguinte, queria sua ajuda. Estou com muita crise de ansiedade. Não consigo me concentrar nas minhas tarefas. E depois que terminei um relacionamento amoroso, isso acabou se intensificando. Venho tendo pensamentos muito negativos. Além de buscar ajuda profissional, o que eu poderia fazer para mudar essa situação? Aí eu vou colocar, né? Por exemplo, a doutrina espírita poderia auxiliar a nossa irmã, Jorge? Você cita a questão dos seus relacionamentos afetivos. Talvez os relacionamentos afetivos possam ser para você, entre outros fatores, um instrumento de gatilho da sua ansiedade. Então a gente às vezes cria tanta expectativa de que vai encontrar alguém que nos ame, que nos respeite, que se dedique a nós, que nos faça felizes, que nos entregue todo o sentimento que a gente está buscando. E de repente a gente aposta tanto num relacionamento e quando esse relacionamento não dá certo ou quando ele termina, nós ficamos muito frustrados e isso serve como um gatilho para a nossa ansiedade. Pode ser que esse seja um fenômeno seu. Então isso indica dizer que, de certa forma, você precisa cuidar dos relacionamentos afetivos, já que eles são instrumentos detonadores da ansiedade. Em que sentido? No sentido da expectativa que nós criamos em relação ao outro. Esse nosso movimento de colocarmos o nosso coração na mão de outra pessoa para que ela cuide dele. Todas as vezes que nós consagramos as nossas vidas nas mãos de outras pessoas ou de outra pessoa, em que nós elegemos alguém para ser o artífice da nossa felicidade, nós corremos um grande risco, porque nem sempre as pessoas estão realmente dispostas a fazê-lo, até porque o artífice da minha felicidade tem que ser eu mesmo. Quando eu me coloco junto de outra pessoa e digo, você não me faz feliz, eu sou infeliz por sua causa, eu estou transferindo a gestão da minha vida, o controle do meu existir para outra pessoa que eu até conheci há pouco tempo, que não tem vínculos históricos comigo, que não é alguém que deu demonstrações verdadeiras de amor para que eu possa, de fato, até fazer um movimento de entrega. Então, nesse sentido particularmente, eu lhe diria para que você ficasse bastante atenta com relação aos seus relacionamentos afetivos. Que você fosse mais cuidadosa com relação a isso. Que você evitasse se entregar tanto às pessoas, acreditar tanto que você encontrou alguém que vai preencher todos os espaços do seu coração. E certamente você vai me perguntar, e como eu faço isso se eu sou tão carente? E como que eu resolvo isso se eu tenho um buraco na minha alma e não sei o que faço? Eu sugiro a você que tanto quanto lhe seja possível, não tente compensar o buraco procurando alguém que lhe ame, mas faça você o movimento de amar e não o movimento de ser amado. Ó mestre, fazei com que eu procure mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Preencha a sua ansiedade de ter afeto dando afeto. Não necessariamente a pessoas, mas elegendo outros elementos que possam ser objeto do seu amor. Não uma pessoa em particular, mas uma instituição. Cuidar de velhinhos, cuidar de crianças, cuidar de pessoas com determinada dificuldade, dedicar-se a um trabalho de atendimento a um hospital, fazer algo em prol de pessoas, pode ser muito bom, ou de animais, ou de plantas, mas entregar amor. Quanto mais nós aprendemos a entregar amor, menos carentes de receber nós nos tornamos. Nós nos tornamos um dínamo de amar
e a partir desse movimento de entrega, nós sentimos menos necessidade de receber. As nossas condições espirituais podem se transformar de maneira muito significativa quando nós nos predispomos, ao invés de encontrarmos alguém que venha preencher o buraco que eu tenho na minha alma, que eu seja o indivíduo a assistir os outros, a promover o socorro ao semelhante, que quanto mais eu me entrego aos outros, quanto mais eu faço esse movimento de auxílio aos que me circundam, menos carente eu me torno, mais preenchido eu sou e menos necessidade de me sentir angustiado pelo dia de amanhã eu me torno, diminuindo meus níveis de ansiedade. Pense por esse caminho, de se entregar mais a algo que você se apaixone, do que esperar por alguém que venha preencher as suas necessidades particulares afetivas. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas que estão conosco, a Divina vai trazer a próxima pergunta. Vamos lá, Divina. A próxima pergunta é da Vera Castro. Ela diz o seguinte: tem uma dúvida. Em uma palestra, escutei que não tem espíritos puros na Terra ainda. Mas, e Emmanuel? Ele já renasceu entre nós? Acredito que ele é um espírito puro. Nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, é apresentada uma escala dos espíritos, aonde você vai encontrar 10 classes diferentes. E no topo dessas classes, na primeira classe, que seria pertencente à primeira ordem dos espíritos, estão os espíritos chamados de puros. Espírito puro é o espírito que não possui mais nenhuma característica da imperfeição do nosso padrão terreno. Para o nosso padrão terreno, ele não tem mais nenhuma imperfeição para conquistar. Nenhuma perfeição para conquistar. Esse é o espírito puro. Na ótica daquilo que o Espiritismo nos apresenta, o único espírito puro que nós conhecemos é Jesus. Esse é o único. Então, encarnando na Terra, nós não temos nenhum espírito puro. Encarnando na Terra. Temos Jesus tutelando a Terra, como papel de governador do planeta, mas não encarnando. Emmanuel não seria um espírito puro. Não, ainda tem uma caminhada muito longa para percorrer. Para você ter uma ideia, ele foi casado com Lívia à época do Cristo, conforme conta o romance há 2000 anos. Lá tiveram uma história na qual ela cresceu muito e ele, na verdade, seguiu numa horizontalidade e já no finalzinho é que ele deu uma guinada para subir, mas muito pouco em relação a ela. Dizem os que estavam mais próximos de Chico que ele teria dito que nunca mais Emmanuel teve a oportunidade de conviver realmente ao lado de Lívia. Ela não é um espírito puro, muito menos ele. Eles podem ser espíritos bastante elevados, mas não são espíritos puros ainda. Abaixo dos espíritos puros estão os espíritos superiores, que eu nem sei dizer se Emmanuel é realmente um espírito superior ou se ele não é mais abaixo, um espírito de sabedoria, não sei. O espírito de sabedoria é a terceira ordem. Não sei, talvez ele seja um espírito superior. Talvez não, talvez seja só um espírito de sabedoria, mas puro, com certeza ele não é. Bezerra, a gente sabe que está incluso entre os espíritos superiores. Essa informação a gente tem. Mas Emmanuel talvez até já seja, mas puro não é. Então, na escala que você pode encontrar em O Livro dos Espíritos, você talvez possa encontrar um pouco das respostas que você está procurando sobre Emmanuel e sobre espírito puro. Quanto à sua reencarnação, não temos nada conclusivo sobre a encarnação de Emmanuel na Terra, absolutamente nada. Algumas fofocas, mas de substancial, nada de conclusivo.
Muito bem, Jorge, Elahá, ouvintes, internautas que estão acompanhando com a gente aqui o programa Pinga Fogo. Dá uma aguinha aí para você se hidratar. Vamos lá para a próxima pergunta, Jorge. Deixa eu pegar aqui. É do nosso irmão Fábio Davidson. Jorge Elahá, na Epístola aos Hebreus, Paulo vai falar sobre a ordem de Melquisedeque. 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 Há uma interpretação de que Jesus seria desta ordem. Poderia explicar melhor sobre estas passagens? Olha, esse conceito da ordem de Melquisedeque é apoiado em cima de um personagem do Gênesis, mosaico. Na história da Gênesis, existe um momento no qual há a presença, não é uma figura muito desenhada dentro da Gênesis, ela é uma figura que ela tem uma passagem rápida, Melquisedeque. E ele é um grande sábio, uma pessoa que tem um conhecimento espiritual muito grande. E é aconselhado que se vá até ele para que se tenha informações, e ele já possui bastante conhecimento espiritual. Então, fala-se muito dessa linhagem de Melquisedeque, que seria um sacerdócio diferente, aquele que não veio pelas religiões, mas é um sacerdócio diretamente ligado às questões divinas. Quem gosta muito do sacerdócio de Melquisedeque é o pessoal da Igreja Mórmon, os santos dos últimos dias, falam muito sobre esse sacerdócio. Mas, na visão que o Espiritismo nos apresenta, não há nenhuma conexão entre Jesus e Melquisedeque, né? A figura de Melquisedeque, ela é uma figura que tem essa relação direta com o divino, com o sagrado, sem as religiões. E às vezes as pessoas querem fazer uma conexão entre Jesus e Melquisedeque, porque ele tem também essa ligação de ser o Messias, então ele vem acima das circunstâncias humanas. Mas o Cristo está numa circunstância bem diferente. Melquisedeque, ao que aparenta no texto bíblico, é um personagem de um conhecimento espiritual muito grande. Mas se nós formos colocar Jesus ao lado de Melquisedeque, não dá para a gente estabelecer paralelo, porque a figura de Melquisedeque, em que pese ela chame atenção no texto do Gênesis, ela não tem uma comparação muito boa com Jesus, que promove verdadeiramente uma doutrina pelas propostas de ensinamentos que ele traz, enquanto Melquisedeque ele tem mais um modelo de adoração a Deus, uma forma de conexão com o divino, e não esses ensinamentos riquíssimos que Jesus nos ofereceu na sua passagem. Então, Jesus, na verdade, ele é muitas vezes ligado a conectar com uma série de coisas pré-existentes. Há quem diga que ele era essênio, há quem diga que ele foi na Índia, que ele foi na China, que ele foi no Egito, que ele pertence ao sacerdócio de Melquisedeque. Então, tem tantas conexões de Jesus com outras ideias, mas, a bem da verdade, a percepção que se tem daquilo que se lê sobre ele é que ele, de fato, não coube nas demais doutrinas. O que ele fala é profundamente singular, não somente pelas suas expressões, mas pelo dom dele de viver de maneira muito intensa aquilo que ele falava. O grande diferencial de Jesus não era a sua pregação, era, como diz o próprio texto evangélico, no capítulo 7 de Mateus, o último versículo, em que diz assim: todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque pregava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Ele tinha uma força na fala, e uma vivência do que ele dizia muito grande, e foi isso que impregnou a sua mensagem para que ela chegasse até nós. Esse, sim, é o grande e extraordinário fenômeno de Jesus. Compará-lo com outras expressões que às vezes a gente enxerga, pode ser até interessante, mas quando a gente observa a grandiosidade do Cristo, a gente tem a percepção de que ele não encaixa nas doutrinas anteriores pela transcendência da sua vivência de tudo que ele falava. Muito bem, Jorge. Eu queria aproveitar, enquanto a Divina prepara aqui para fazer a pergunta, e dizer aos nossos internautas
apareceu uma pergunta aqui, quando você estava falando do Emmanuel, né? Você lembrou da Lívia, e aí nós tínhamos uma pergunta falando assim, se aquela ação da Lívia de trocar a roupa com a serva, se era considerado um suicídio, por exemplo. O Jorge falou sobre isso já, então tá lá no Pinga Fogo, número 66, é só pesquisar, programa Pinga Fogo, número 66, ele falou isso no tempo de 1 hora e 29 minutos. Então assim, então só para falar para vocês que vocês podem pesquisar aí, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o link direitinho, explica como é que pode fazer para pesquisar. No site da rádio tem lá também o link. Aí na descrição do vídeo, não importa em qual canal você está, tem lá o link direto. Você clica, vai apontar para a página onde estão lá todas as edições do Pinga Fogo, até a de número 82. Eu já agradeço demais a equipe de Conchal que uniu forças para fazer esse trabalho. Divina, próxima pergunta. A pergunta é da Marileide Batista. Quando eu faço o evangelho, peço para fluidificar a água dos meus bichinhos. Está errado isso? Não. Energias positivas são sempre muito bem-vindas. A gente não deve, de forma alguma, achar que existe limite para o bem. A gente só não pode, de repente, ter aquela leitura como se as nossas condições físicas e dos animais fossem o objetivo maior da vida. Então, se meu animal adoece e desencarna, meu Deus não ouviu minha prece. As circunstâncias de doença dos animais, até desencarnação deles, faz parte do natural processo de desenvolvimento das criaturas. Então, a gente não pode ter essa leitura de que eu vou fluidificar e aí eles não vão adoecer. Não pode ser que eles adoeçam, porque isso está nas circunstâncias da própria vida. Mas, se a gente puder pedir, orar, manter a harmonia, e a gente sabe que os animais são sensíveis às energias, tudo é benéfico nesse sentido. Trazer harmonia para o lar é sempre muito bom. Vamos lá, vamos seguindo com o programa Pinga Fogo. A próxima pergunta, ela vem... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Boa tarde. Acabo de ouvir de um palestrante que a dor é uma expressão dos nossos erros. Ou seja, a dor ou a doença é efeito. Mas a doença expiatória tem a ver com faltas de vidas pregressas, certo? Nos resta drenar a doença para depurar o perispírito, certo? Ainda mais quando se trata de uma doença degenerativa, no meu caso, o Parkinson. O que você pode falar para o nosso irmão? Olha, à exceção da doença mental, todas as demais dificuldades que a vida apresenta podem ser catalogadas como prova, como expiação ou como missão. O Parkinson, ele pode ter chegado até nós por uma circunstância provacional, por uma circunstância de missão, por uma circunstância de expiação. A expiação, a prova são mais comuns, mas não está descartada a capacidade de que essa experiência nos deixe numa condição de mostrar aos outros como se atravessa com coragem, com serenidade, com equilíbrio, determinadas limitações que a doença possa oferecer para nós. Então, quando você começa a sua pergunta, sem falar ainda do Parkinson em si, em que você está trabalhando essa discussão sobre a presença da doença em nós, esse fenômeno de utilização da doença como instrumento para a liberação das culpas que existem no perispírito, você está falando muito dos aspectos expiatórios da doença. É verdade. Doenças expiatórias têm realmente essa característica, servirem de dreno para as emoções que a gente traz espiritualmente e que se enraizam no corpo físico.
Mas nem todas as doenças têm esse mecanismo. Nós temos várias possibilidades de adoecermos para que nós deixemos aos homens os nossos dons de resignação, de demonstração de coragem, para que a gente consiga vencer a pequenez e assim apresentarmos aos homens a nossa condição de leitura espiritual das nossas vidas. Quantos personagens da história nós temos que tiveram processos dolorosos de desencarnação, alguns até com doenças prolongadas, não por expiação, mas exatamente para que pudessem demonstrar aos homens como se pode atravessar períodos de dificuldade. Então, juntando essas questões com o Parkinson que você está comentando que está atravessando, isso pode ser, na verdade, um grande momento para você dizer como nós podemos atravessar esses casos, guardando a fé e sendo úteis, não perdendo a lucidez daquilo que Deus tem para nós, considerando que somos almas imortais. Essa edição do Pinga Fogo, número 83, 29 de novembro de 2021. A Divina traz a próxima pergunta para a gente, Jorge. É da Michele Costa Barbosa, de Souza. Ela diz o seguinte: estou com o meu coração apertado. Há semanas, em 24/3/2021, meu marido partiu. E em 29/3/2021, minha mãe. Foram dias só, né? De distanciamento um do outro. Não estou sabendo lidar com isso. Tenho estudado a doutrina espírita. Peço uma orientação. Obrigada. Qual é o nome dela? Michele Costa Barbosa de Souza. Michele, boa noite para você. Indiscutivelmente, é uma dor muito grande, ainda mais você contando que você teve 2 momentos desse muito próximos, como a Divina estava observando, muito próximos. E é compreensível que a gente, durante esse nosso momento de sensação de perda, nós tenhamos as nossas fragilidades bastante evidenciadas. Não se considere pior ou incapaz pelo fato de você não estar conseguindo lidar com essas emoções, porque são muito poucos aqueles de nós que conseguimos atravessar esse mar tão revolto da desencarnação dos nossos entes queridos, sem que a gente sinta muitas dificuldades para passar por essas nossas aparentes perdas. Nossas encarnações, elas nem sempre possuem a capacidade de nos oferecer todos os instrumentos que a gente precisa para manter o equilíbrio durante toda a nossa trajetória. Então, às vezes a gente atravessa uma prova que realmente nos tira do eixo. E isso não é incomum, porque o objetivo da encarnação é exatamente esse. É nós enfrentarmos determinadas experiências que são para provar a têmpera dos nossos corações. Às vezes as nossas existências inteiras, elas foram compostas para que nós cheguemos a um momento decisivo nas nossas vidas. De repente a gente vem de uma história do passado em que um determinado drama nos desequilibrou tão profundamente que nós perdemos o rumo da existência. Quando isso acontece, a gente reencarna, recebe toda uma instrumentação, e quando nós estamos suficientemente apoiados por essa questão espiritual, então os espíritos dizem: agora sim, está na hora de esta pessoa se defrontar com os desafios que a vida tem para dar a ela. E quando eles promovem essa movimentação na nossa vida, nós nos defrontamos com aquela mesma situação do passado que a gente se desequilibrou. Ela volta uma segunda vez
para que a gente dê a boa solução agora. Admitindo que possa ser isso, eu não sou médium, não tenho nada de mediunidade, mas admitindo que seja isso o seu caso, você de repente passou por uma circunstância semelhante e se desequilibrou no passado. Agora as experiências voltam e você está calçada pela doutrina espírita, está calçada por uma fé consoladora e esclarecedora que lhe dá a condição para que você, ainda que por entre lágrimas, tristeza, dores, sentimento de perda, angústia, saudade, consiga equilibrar o barco e atravessar o mar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando algumas ferramentas. Ferramenta número 1, não esquecer que somos almas imortais. Que a morte não existe, que seu marido continua vivo, que sua mãe continua viva, que a existência é curta, que todos nós nos reencontraremos com os nossos entes queridos, que o desejo de Deus é que os que se amam estejam perto. Então, construir essa compreensão de vida imortal é essencial para que a gente consiga sair desse processo de dor. 2, lembrar que estamos encarnados e que existem outros em nosso derredor que ainda reclamam a nossa atenção. Nossos filhos que ficaram, nossos outros entes queridos, nossa vida, nossa história, nosso corpo, nossa sociedade, nossa família ainda reclama a nossa presença. Então, que isso nos desperte para que a gente faça um movimento de retomada das nossas relações, porque a gente precisa retomar o fio da história. Se nós não fizermos isso, o luto vai consumir os nossos dias. Todos nós temos o direito de chorar e sentir a saudade, mas a gente precisa, num certo momento da história, ganhar fôlego e lembrar que a vida continua, e 2, que nós temos companheiros em nosso derredor que estão aqui e que reclamam a nossa presença, e que se eu olhar para o passado o tempo todo, sem lembrar deles, eu me condenarei a não viver o hoje, porque ficarei vivendo o passado, e também infelicitarei o futuro de todos aqueles que estão ao meu lado e que eu não consigo enxergá-los mais. Eu preciso voltar a ver aqueles que estão próximos de mim. 3, lembrar que, apesar de todas as dificuldades que isso possa representar, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se a prova nos alcançou, nós temos com certeza resistência e capacidade para superar o drama que a vida nos chama a viver. Nós precisamos acionar os nossos mecanismos, acionar os nossos recursos espirituais, dar a cada um de nós a compreensão de que Deus, o soberano Senhor, não nos abandona. Olha a fé que você tem hoje, olha os instrumentos que estão a seu dispor, olha quantas oportunidades de esclarecimento você está tendo, observe quantas pessoas têm se postado próximo de você, enxugando suas lágrimas, chamando você para retomar a vida, ouvindo os seus dias, tomando as suas mãos, procurando recolocar você na vida de volta. Observe quantas oportunidades de retomada você está tendo nesse momento que a vida está lhe trazendo tantas experiências assim difíceis. Então, que essas 3 ferramentas ajudem você a trabalhar tudo isso. Uma terapia, de repente, pode ajudar bastante você a recolocar em equilíbrio sua vida nos trilhos. Mas lembre, somos almas imortais com encontros marcados para o amanhã próximo. 2, existem outros clamando pela nossa presença. E 3, Deus, o amor
o amor infinito derramado sobre o universo está cuidando de você, entregando diversas formas para que você perceba o socorro dele através de outras criaturas. Observe e note a manifestação de Deus estendendo para você as mãos todos os dias, para que você, ainda que por entre lágrimas, retome sua história e saia muito mais engrandecida pela capacidade de saber agora que você é muito mais forte do que você imaginava que você fosse. Muito bem, Jorge, ouvintes e internautas aí. Vamos lá. A próxima pergunta, Jorge, ela foi feita pelo Marcos. É possível obter ajuda espiritual para largar o vício do cigarro? Olha, auxílio espiritual para largar o cigarro e para todas as demais questões nós sempre temos. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, acho que é a questão 909. 909, dei uma olhada nela, em que os Espíritos dizem que se é possível que o homem consiga vencer os seus arrastamentos. Ele diz que sim. O nosso grande problema é que a gente às vezes faz pouco esforço para isso. E talvez, se nós nos predispuséssemos a fazer realmente a mudança, não nos seria tão difícil. Acontece que nós temos muitas vezes uma tendência a não resistirmos aos chamamentos dos vícios que nós possuímos. Especificamente com relação ao cigarro, ele é um pouco difícil, diz o pessoal que trabalha com a questão do álcool e do cigarro, que ele é mais difícil do que o álcool. Por quê? Porque a nicotina ela possui uma substância que ela inibe a manifestação da ansiedade. O fumante, portanto, ele não sabe a personalidade que ele tem, porque quando ele fuma, a nicotina age no organismo e abranda os níveis de ansiedade que ele possui. Por isso que a pessoa diz assim, estou muito nervoso, preciso fumar. Por quê? Porque ele fuma, aí diminui a ansiedade dele. A pessoa tem um trauma, dá um gatilho, a pessoa procura uma carteira de cigarro. Então o cigarro ele é uma grande muleta para a ansiedade, para essa questão da nossa impaciência, nossa intranquilidade. Então ele tem um fator que justifica, pelo lado químico, a nossa dependência dele. Então, para que você consiga vencer o cigarro, nós temos que baixar o nível de ansiedade para que a gente não tenha tanto apelo na busca da substância que a nicotina possui. Então, o que a gente faz? Procura viver mais zen. Retira os pontos de estresse. Procure amar mais, perdoar mais, ter menos ansiedade pelo dia de amanhã e apaixonar-se pela vida. Se nós sairmos do fenômeno da depressão, da ansiedade, da angústia e verdadeiramente descobrirmos formas doces de viver, a tendência é que a ansiedade diminua. E a ansiedade diminuindo, vai conduzir a uma menor necessidade do cigarro. Então, os mentores podem ajudar? Pode. Como? Ajudando a gente a ficar mais sereno e, com isso, ter menos apelo para a busca da substância. Mas é importante observar que quem comanda, no fundo, somos nós. Os espíritos influenciam. Mas quem determina o que vai ser feito somos sempre nós. Muito bem, Jorge, Elahá, ouvintes, internautas que estão conosco aqui acompanhando o Pinga Fogo. Rubens, você não quer fazer uma propaganda? Quero. Faço agora. Faz uma propaganda. Agora. Vai lá que eu vou fazer. Eu já ia pedir isso mesmo. Então vamos aproveitar que o Jorge precisou dar uma saidinha ali. A gente está ao vivo. Põe na sua agenda aí, ó. O Jorge Elahá vai estar com a gente na próxima sexta-feira, 19h50, falando sobre homenagem aos 158 anos de publicação da Viagem Espírita. É um evento promovido pelos nossos amigos do Rio de Janeiro, lá do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria de Madalena, e também o A Caminho da Luz. Então, na próxima sexta-feira, essa palestra em homenagem aos 158 anos de publicação da do livro A Viagem Espírita. E também o Jorge vai estar junto com o nosso querido amigo Alberto Almeida no próximo domingo, nesse evento, junto com os dois SEAC,
de Equié e de Conchal, Construindo o Futuro com Jesus. Alberto Almeida, Jorge Alahá, dia 5 de dezembro, 19 horas. Então tá aí a dica para você acompanhar aí esses dois eventos que a gente vai transmitir também aqui na Web Rádio Fraternidade. Tudo certinho aí? Deu certo? Então tá bom. Deu. Então vamos lá. A Divina traz a próxima pergunta para a gente. A próxima pergunta é da Sueli Cristina. Ela pergunta o seguinte: boa noite a todos, né? Sobre a transfusão de sangue. Caso um paciente se recuse em receber esse tratamento e, assim, não se administra, essa pessoa é considerada um suicida? Obrigada, Recife. O suicida é todo aquele que tem desrespeito pela vida, que age de forma a desconsiderar o valor que a vida possui e, de certa maneira, há uma indiferença com relação a Deus. No caso específico daqueles que se apresentam como sendo os que não aceitam a transfusão de sangue, eles fazem isso em função da fé que eles possuem. Eles fazem esse tipo de ação na crença de que eles estão atendendo aos interesses de Deus. Então, essas entidades, quando elas por algum motivo desencarnam, elas não trazem dentro de si o sentimento pelo fato daquilo que elas fizeram, porque não houve a deliberação de morrer. Houve a deliberação de tentar servir àquilo que eles acreditavam que era verdade. Mais tarde, eles poderão ser esclarecidos que não era assim, e suas consciências não vão lhes cobrar como lhes cobraria de um caso de um suicídio, porque não houve a intencionalidade de cortar o fio da vida. Eu não fiz para morrer, eu fiz para ser leal ao meu Deus. Então, dentro dessa leitura, a consciência, que é o grande julgador do indivíduo, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, não vai encontrar instrumento para penalizar o eu, uma vez que eu não trago dentro de mim a vergonha de haver desrespeitado a lei de meu Deus, por ser avesso a Deus, avesso à religião, avesso ao espiritual. Eu vou sentir, de repente, que não foi uma boa opção do que eu fiz, posso até me sentir culpado pelo que aconteceu, mas não incluso na condição de suicida, mas daquele que se equivocou do ponto de vista religioso. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Vamos seguindo com o programa Pinga Fogo, edição número 83. Vamos seguindo aqui, o Rubens perdeu a pergunta. Aqui, tá aqui. Jorge, me identifico como um ser em regeneração. Por isso eu sofro no contato com o próximo que ainda não venceu o materialismo. Como parar de sofrer? É o Bruno que pergunta. Lendo a questão 976 de O Livro dos Espíritos, acho que é 976, é uma pergunta na qual Allan Kardec indaga: como podem os espíritos superiores serem felizes, considerando que eles sabem dos sofrimentos das entidades que ainda são profundamente atrasadas? E os espíritos respondem que os espíritos superiores são felizes porque eles têm a compreensão de que o sofrimento das almas que padecem foram buscados por elas mesmas. Esse é o ponto número 1. Elas padecem por aquilo que elas mesmas buscaram. Ponto número 2. O sofrimento que elas estão passando e foi buscado por elas próprias terá fim no dia que elas mudarem, portanto não é eterno. A hora que essas entidades se transformarem, elas também modificarão a sua condição. E terceiro, eles já estão fazendo o que podem para socorrer. Então, se eu já faço o que posso, o outro sofre porque buscou e não será eterno, porque a hora que ele mudar, o sofrimento acaba, então isso retira de mim
o peso, a dificuldade. O que pode ser feito, no seu caso, Bruno, é entender que cada espírito carrega o fardo que lhe é próprio. Os espíritos ainda inconscientes estão na condição que eles têm. E nós não somos os donos do mundo, nós não somos efetivamente as entidades que temos a condição de salvar os outros. O nosso papel é oferecer, é dar, é entregar. E estar em paz conosco mesmo, porque a gente está entregando o que pode. E o outro faz a parte que lhe é devida. Eu não sou o salvador do meu irmão. Eu sou o salvador de mim mesmo. E eu salvo a mim mesmo estendendo socorro ao meu irmão, mas não salvando o meu irmão, mas estendendo o socorro. Se eu não estendo o socorro, eu entro em culpa. Se eu estendo o socorro e ele não aproveita, aí a questão é dele. Mas eu venci a minha indiferença, meu desamor, a minha incapacidade de sentir o outro. Então eu entrego sem procurar obrigatoriamente colher o fruto daquilo que eu faço. Observe que na parábola do semeador, o que faz o semeador? Semeia. Qual é o papel dele? Semear. Então ele semeia. O que temos que fazer? Tem filhos, tem familiares, semeia, não desiste. Semeia, ensina, fala, diz, apresenta, estimula, chama, convida, diz que não, diz que sim, educa, restringe, puxa no freio, solta. Mas não tem a responsabilidade assim, eu salvei fulano. Isso é problema dele. Se ele veio, é problema dele. Se ele não veio, é problema dele. Nosso problema é fazer e não desistir. Então, Bruno, para tentar acerenar seu coração, o nosso papel não é modificar as criaturas, é modificar o nosso eu para vencer o nosso desamor e a nossa insensibilidade diante da dor do outro. O resto é com Deus. Muito bem, vamos lá, Divina, próxima pergunta para o Jorge. É da Edna Pinheiro. Tenho uma criança na minha família, hoje com 4 anos de idade, que não pode me ver. Começa a gritar e até me agride fisicamente. Quanto mais eu converso, tento agradá-la, ela não me ouve. Só grita e não consegue ficar no mesmo ambiente que eu. Poderia me orientar como agir, Jorge? Nós não podemos ter, de princípio, a leitura de que isso decorre de uma causa material, uma causa espiritual. Pode ser uma causa material. Hipóteses. O menino é assim com todo mundo, inclusive com você. Ele é uma criança que tem dificuldade de se relacionar, ele tem uma dificuldade de lidar com isso e, portanto, ele é desse jeito. Mas você está tomando para si uma característica que é expressa para outras pessoas. Você não citou na sua fala se ele é assim com outras pessoas. Às vezes é o nosso olhar que diz, mas comigo ele é assim, mas ele é com todo mundo. É que você acha que é só com você, mas pode ser com todos. Isso é uma hipótese. E se for assim, é uma questão particular dele, do histórico dele, ele pode ser uma alma com esses conflitos, sem que exista um vínculo direto entre você e ele. Hipótese número 2. Você pode ter tido algum tipo de ação junto a esse menino quando menor, que ele guardou uma imagem de que você é uma pessoa que o incomoda. Nesta existência pode ter acontecido. Hipótese número 3. Diante do menino ser uma criança que tem esse fenômeno de estranhar pessoas, de se incomodar, de ser até agressivo com as pessoas, você pode, estou falando que é uma hipótese, você pode ter tomado para si a responsabilidade de mudá-lo. E aí, não, me dá daqui, deixa eu conversar com ele. Não, vem cá e tal. Aí insiste, quanto mais insiste, pior fica.
Aí ele vai criando mais rejeição, porque ele se sente constrangido a algo que ele não quer fazer. Aí piora a situação, porque ele se sente numa situação que ele não quer estar. Então acaba provocando nele uma reação ainda mais severa. Por isso, por esta razão, pode ser que essa seja uma hipótese. Além dessas hipóteses materiais, existe a hipótese espiritual. Não estou querendo dizer que, às vezes, quando a gente dá uma resposta assim, as pessoas vão dizer depois, não, mas tem questão espiritual. Eu sei, eu vou falar agora, não quero que ninguém pense que eu estou falando só do material. Eu estou ressalvando o material, porque assim considera Kardec, que a gente só deve ir para os aspectos espirituais depois de termos exaurido as causas materiais. Se não for nada disso, pode ser que seja uma causa espiritual. Existe uma antipatia, sejam espíritos antipáticos, e por esse motivo ele traz, apesar da reencarnação, do esquecimento do passado, ele ainda ficou com resíduos dessa rejeição e ele age com essa característica, não é? Isso pode ser uma possibilidade da relação. Uma outra espiritual é uma entidade que possa estar influenciando essa criança a ter esse comportamento com você. Para deixar você mal, ele se aproxima e provoca essas reações todas que não são da criança, mas do espírito que a acompanha. Bom, mas não é isso que você quer saber. Você quer fazer o que fazer. O que fazer é diminua os pontos de estresse. Não agarre o menino. Não diga assim, não, agora ele vai no meu colo que eu vou levar ele. Vamos embora. Não force. Quanto mais você forçar, pior fica. Então, a gente tem que diminuir essa insistência de que as coisas se resolvam. Como? Tratar com menos insistência a necessidade de ele aceitar você. Entregue sem pedir. Doe sem querer nada de volta. Chegue e diga assim, trouxe um chocolate para você, mas você só vai ganhar se me der um abraço. Não negocie. Não chantageie, não irrite. Diga, olha, eu trouxe um negócio para você. Aí entrega para ele e vai conversar. Para ele sentir que você não está querendo barganhar com ele. Entrega. Eu trouxe uma coisa, toma para você. Eu trouxe isso aqui. Para que ele crie novas âncoras. Uma âncora positiva de quando vê você, coisa boa vem por aí. Não só no sentido material, mas você trazer coisas boas. Vai passear, leva ele para passear. Não precisa ficar insistindo de pegar na mão dele se ele não gosta. Mas oportunizar momentos felizes sem cobrança. Não cobre. Estou te dando isso, então você vai ter que me dar. Se não me der, não te dou. Vem me dar um abraço, senão não vou dar para você. Se você insistir nessa chantagem comportamental, você só vai afastar o menino mais. Não chantageie. Não obrigue, não constranja, entregue, não faça força. Vá entregando e deixe que ele naturalmente comece a descobrir que ele pode vir para perto de você sem temor de ser agarrado, de ser insistido que tem que beijar, coisas do gênero. E assim ele vai, de repente, desconstruindo uma imagem negativa que ele possa ter. É assim que a gente vai desfazendo as imagens negativas que outras pessoas possam ter com relação a nós. Agora, à medida que essa criança for avançando, a tendência dela é que ela vá apagando esse passado, ela vai, de certa maneira, esquecendo essas emoções que ela já viveu no ontem. E aí, quando ela chegar lá aproximadamente pelos 7 anos, a tendência é que ela vá perdendo devagarinho essas percepções espirituais. E isso vai reduzindo. Uma outra forma que se fala muito que é possível fazer nesse sentido é conversar com a criança na hora em que ela está dormindo. Então, quando ela está dormindo, para ela aprender a escutar o som da sua voz no sentido doce. Você falando com ela, dizendo que a ama, que ela é importante. Isso também é um instrumento que ajuda nesse aproximar dos espíritos.
E aí a gente vai exercitando devagarinho, sem ter ansiedade, deixando o tempo passar, o próprio processo da reencarnação fazer as suas últimas conclusões no enraizamento do espírito no corpo, para que a partir dos 7 anos a gente possa ter uma nova história com a criança já com as suas lembranças menos intensas, né? Mais fácil da gente lidar com ela no presente. Talvez por aí a gente consiga encontrar uma boa bússola para esse problema. Muito bem, Jorge Alahá. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, de um internauta, que quer saber o seguinte. Essa resposta a nossa irmã acabou de agradecer aqui, ó. Esse que você acabou de responder aí. Muito obrigado, estou no caminho certo, disse ela. A partir do que ela ouviu de você agora, viu? Então vamos lá. O internauta quer saber o seguinte, ó, se existe uma explicação espiritual pela qual uma pessoa, mesmo não tendo problemas de saúde e tendo várias oportunidades de engravidar uma mulher, não teve a oportunidade de ser pai. Ele não é pai. Isso. Olha, existe sim, mas o fato de você não engravidar uma mulher não necessariamente é um processo expiatório. Todas as experiências que a gente passa, com exceção da doença mental, pode ser uma expiação, pode ser uma prova e pode ser uma missão. Eu posso não ser pai por um processo missionário. Eu tenho uma história para construir e, de repente, nesta existência, eu vim programado para não ser pai, exatamente pela tarefa que eu tenho para desempenhar e que, para as particulares circunstâncias da minha tarefa, o melhor para mim neste momento, nesta existência, é não ser pai, para que eu consiga desenvolver melhor a minha atividade. Eu posso também não vir como pai, como uma prova. Eu disse, olha, essa encarnação eu queria não vir pai. Queria ver como é que é você não ser pai. E existe aqueles que não são pais por processos expiatórios. Não dá para a gente ter uma leitura simplesmente se a pessoa não foi pai, dizer, é expiatório, é provacional, é missionário. Isso vai depender muito de como é que essa ação ela se concretiza dentro de nós. Quando a gente deseja ardentemente algo, tudo faz para ter aquilo, e a vida não nos entrega o que a gente tanto sonha, e isso que a gente sonha é uma coisa positiva, é um indicativo de que talvez essa carência seja o instrumento educador das nossas almas. Em outras palavras, um processo expiatório ele tem muito dessa característica. Não é absoluto isso, mas há uma tendência de, quando estamos em expiação, isso nos incomodar muito. Quero muito ser pai, não consigo. Já fiz de tudo, já fiz tratamento, já fiz tudo, não consigo. Mulheres que eu já tive, que já tiveram filhos de outros, o problema não é ela, sou eu, e eu não consigo engravidar ninguém, não consigo. Então, se isso me incomoda tão profundamente, é uma das indicações, mas não uma coisa determinística, de que possa ser um fenômeno expiatório. Se, ao contrário, você, de repente, tem uma tendência a não engravidar as pessoas, mas apesar de não engravidar a pessoa, isso para você não constitui sofrimento, você não fica sem dormir porque não engravidou, é porque essa ação, essa ocorrência, não está mexendo com o seu próprio passado. Pode ser uma prova ou pode ser uma missão. Nas missões, nós temos muito mais a característica na qual a pessoa passa pela experiência e quando alguém pergunta, e aí, fulano, você não é pai? A pessoa consegue ter leituras diferentes. Leituras assim do tipo, não, eu não fui pai ainda porque talvez Deus esteja esperando que eu possa oferecer alguma coisa para o mundo e tal. Então, a pessoa consegue ler de maneira positiva a sua própria dor. Quando a gente tem muita facilidade de ler a nossa dor de maneira positiva, é uma característica típica dos espíritos evoluídos, ou seja, das condições missionárias.
Vamos orar? Vamos orar. Então vamos lá, pessoal. Vamos manter nessa nossa conexão com o alto. Tenho certeza de que esses amigos espirituais vêm ao nosso encontro nos fortalecer. E o Jorge nos conduz na prece. Ok. Então vamos orar. Senhor dos nossos corações, nossa humanidade atravessa um momento tão difícil. Observamos dores em todos os espaços, angústia nos corações dos homens, soluços e inquietudes que dominam os nossos corações. Nossas almas frágeis têm a sensação de que a humanidade caminha para o caos. E que as nossas vidas, Senhor, estão cobertas de sombras. Por isso rogamos as luzes do teu amor infinito sobre toda a humanidade que padece. Vem, Senhor, e ensina-nos a redescobrir a tua presença nas nossas vidas. Estamos tão distantes de ti. Nossa humanidade desaprendeu a orar. Desaprendemos a sentir a tua presença em todas as coisas. E os nossos corações estão secos. Estamos sedentos de paz, sedentos de amor. Nossos olhos estão secos de tanto chorar. Nossa humanidade sangra e não conseguimos amar. Não conseguimos perceber que somos os artífices da nossa própria desgraça. De que somos nós, Senhor, e não Tu, que construímos a sociedade perversa que nos esmaga, que nos infelicita, que nos torna almas tão infelizes e solitárias. Não foi o teu coração que desenhou para nós a imensidão de dores nas quais nos afogamos nos dias atuais. Somos incompetentes sem ti, Senhor. Somos incapazes de resolver os nossos próprios difíceis problemas. Somos almas ainda incapazes de entender que a maior dificuldade que temos é a carência de ti nas nossas vidas. Por isso te rogamos que venhas, Senhor, para oferecer aos nossos corações cansados o lenitivo da tua graça. Oferece-nos, Senhor da vida, a capacidade de novamente sentirmos a tua presença derramada sobre as nossas vidas. Não suportamos mais a ausência da paz que tu possas nos oferecer. Nós, Senhor, suplicamos por ti. Vem, Senhor, por misericórdia, vem. Retirar o ódio dos nossos corações. Pacificar a relação entre os homens
diminuir a agressividade entre as criaturas, oferecer a nós o dom de compreendermos que somos capazes contigo de construir uma sociedade mais fraterna. Vem nos dizer, Senhor, que com a tua presença nos tornamos capazes de dividir aquilo que nos sobra e enxergar a fartura que tu nos ofereces no mundo e que o nosso egoísmo esconde as nossas sobras no fosso escuro das nossas imperfeições, enquanto tantos outros morrem de fome em redor dos nossos passos. Rogamos-te assim, Senhor, a tua presença para que novamente desperte em nós a capacidade de entendermos que somos feitos à tua imagem e semelhança e, portanto, somos capazes de amar, somos capazes de sermos bons, somos sim capazes de construir uma sociedade melhor. Não nos falta conhecimento intelectual, não nos falta saberes, Senhor, mas nos falta amor. Não sabemos amar, não sabemos entender o propósito da vida. O materialismo nos cegou, não conseguimos saber por que existimos. Estamos tão distante de ti, tão frágeis, tão carentes, e por isso te pedimos, Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da humanidade. Nós nos tornamos tão infelizes. Nós nunca fomos tão infelizes como somos agora. Deita as tuas bênçãos sobre os nossos lares, socorre a nossa juventude, assiste os nossos idosos, deita a tua presença sobre os casais, ilumina as famílias, Senhor, desperta o sonho dos idealistas, acorda as criaturas para a majestade da vida. Ensina-nos, Senhor, a redescobrir o quanto tu nos amas. Senhor, não o suportamos mais. Vem e traz de volta a vida que já tivemos. Traz a luz que já se derramou sobre a humanidade e resgata nas nossas almas a certeza de dias melhores. Ilumina de esperança as nossas almas. Traz de volta a certeza de que tu estás no comando de todas as coisas. Oferece às nossas almas o sono tranquilo que tu reserva aos justos. E concede-nos, enfim, Senhor, o dom de nos sentirmos de novo teus filhos amados. Senhor, Senhor da vida, deita sobre nós as tuas bênçãos divinas, socorre a humanidade inteira e nos guarda, enfim, sob a tua imensa proteção e a tua infinita paz. Muito bem. Mais uma vez a nossa gratidão a Deus por todo o amparo, por todo o auxílio despendido em favor de cada um de nós. Divino, seu boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos. Meu querido amigo Jorge Elahá, seu boa noite. Uma boa noite para todos nós. Quero deixar uma boa noite muito especial para todos os companheiros que estiveram hoje na live, que perderam seus entes queridos, que se fortaleçam na certeza da imortalidade, que se fortaleçam na certeza de que a vida continua e que engrandeçam em si a fé e a convicção de dias melhores e do reencontro amoroso com aqueles que aparentemente nós perdemos.
Gente, a nossa eterna gratidão a cada um de vocês. Vocês são a razão da gente estar aqui. Mais uma vez, gratidão ao pessoal da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, os amigos da Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, Ediluz, IDEAC. A nossa gratidão. Juntos, de mãos dadas, em fraternidade, a gente vai espalhando essa mensagem consoladora, fortalecendo e, ao mesmo tempo, se transformando, sendo pessoas melhores, propagando o bem, emprestando o ombro amigo, ajudando uns aos outros. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. A gente para aqui, mas a rádio continua. 24 horas. 24 horas. Rádio, eu vou descansar, mas a rádio vai continuar no ar. Parabéns mais uma vez, Rubens. Obrigado a você. E muito obrigado pelo que você faz pela gente. A gente está junto, é uma somatória. Tá bom? Fique com Deus, gente. Muita paz. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.